Vamos lá, então. Bom, nós tínhamos visto vetores, matrizes, strings, a gente chama de agregados homogêneos, né? Agregados homogêneos é porque eu consigo agregar um conjunto de valores do mesmo tipo, né? Um vetor, eu posso fazer um vetor de inteiros, um vetor de float, um vetor de char, né? Que seria a string, né? Mas, além dos agregados homogêneos, nós temos o que a gente chama de agregados heterogêneos, ou também structs, na linguagem C, que seriam registros, certo? E o que é um agregado heterogêneo? Como o nome diz, eu posso ter tipos de variáveis diferentes juntas, que vão ser agregados, né? Então, como é que a gente faz isso? A gente tem vou fazer o básico lá, né? Esse é aí o ponto H. Aí eu vou ter lá, vou colocar um teste, né? Define, df, sei lá, 100. Int main. O que eu posso ter aqui? Eu posso definir, que a gente vai chamar de struct, que é o quê? Então, eu vou chamar, por exemplo, ponto. E vou dizer que a struct ponto vai ter, então, int x, y, certo? Bom, o que acontece? Aqui na declaração de variáveis, eu vou declarar como sendo uma struct ponto e vou chamar de p, por exemplo, certo? Diferente do caso do vetor, né? Vamos só colocar aqui, se eu declarasse lá int vet, eu venho aqui e coloco pf, por exemplo. Aqui, para a gente acessar o vetor, então a gente fazia vet de índice 1 lá. Colocava dessa maneira. Para colocar um valor, sei lá, 10. Atribuir um valor, né? Aqui o que a gente faz? Eu tenho P, vou chamar P.x, recebe 0. Vou dizer P.y, recebe 0, por exemplo. Certo? Então a gente passa a ter um formato novo, onde eu consigo agregar. Ah, mas aqui é do mesmo tipo. É, realmente, aqui é do mesmo tipo. Então vamos pegar tipo diferente, né? Então vamos ver lá, struct pessoa. Então eu vou dizer que tem uma struct pessoa, e dentro da struct pessoa, então eu vou ter um char nome de PF, por exemplo, né? Eu vou ter um int idade e eu vou ter um float peso, por exemplo, certo? E definir tipos diferentes aqui, né? Pois não. Não, não. Objeto é o assunto do próximo semestre, certo? Esse aqui ainda é estruturado, né? Qual que é a diferença do objeto e de uma struct? Uma struct ela tem só atributos. Um objeto ela tem atributos e tem métodos. E a forma de ela visualizar é que um objeto ela é o que a gente chama encapsulado. A struct ela é aberta, certo? Então tem algumas diferenças. Bom, então aqui eu posso vir aqui dizer que eu tenho lá então uma struct pessoa e vou chamar lá de alunos. Alunos são um tipo de pessoa. Então eu poderia dizer assim. Aí eu tenho lá, vou colocar aluno, né? Vamos colocar no singular aqui. Então, vou vir aqui e posso dizer assim, aluno ponto nome recebe José. Aluno ponto idade recebe 20. E aluno ponto peso recebe, sei lá, 70. 70,5. Algo assim.
É peso, né? Que eu coloquei, né? É, peso, certo? É isso que você pesa? Acho que não, pesa bem mais. É, eu tô sendo modesto. Certo? Então a gente pode trabalhar mais ou menos nesse formato. Bom, para que a gente usa isso, na verdade, né? É, quando a gente trabalha com registros, no caso, significa, vamos dizer lá, eu vou fazer uma agenda de pessoas. Então, vou trabalhar com dados a respeito, vou pegar o nome, telefone, endereço, certo? Eu tenho uma agenda, né? Eu posso ter um cadastro de produtos, como os exercícios que a gente teve semestre passado lá. Poderia ter um cadastro de produtos, certo? Então, a gente lida mais ou menos com esse tipo de coisa. Eu poderia ter uma funcionários. Funcionário vai ter cargo, vai ter salário, vai ter se tem independente, vai ter as informações a respeito do funcionário. Isso tudo a gente vai agregar tudo numa struct, certo? Aí dessa forma a gente monta a estrutura, né, de forma que possa trabalhar com um único endereço, né? Então ele vai estar vinculado com o nome aqui, eu vou estar trabalhando com eles. Mas na prática, a gente vai trabalhar com esses conceitos structures, levando em consideração a ideia do que a gente chama de listas. O que que é a ideia de lista? A gente pode ter a lista que considera, vamos dizer lá, ah, uma lista sequencial, como se fosse uma lista de alunos, né? Eu posso considerar o tipo especial de lista, como, por exemplo, uma fila de banco. É o primeiro que entra, é o primeiro que sai, certo? Que é diferente, não necessariamente da lista comum, né? Mas eu poderia ter o conceito, por exemplo, de pilha. O que que é pilha? O primeiro que entra é o último que sai. Ah, mas onde que a gente usa esses conceitos disso tudo? Por exemplo, dentro do sistema operacional, certo? Mas aonde? Não, vamos entender assim. A gente poderia ter, por exemplo, a ideia de fila, a ideia da fila de impressão. Primeiro arquivo que chega na fila é o primeiro arquivo que foi ser impresso, certo? Eu posso ter vários arquivos? Pode. Então, a gente pode ter esse conceito, que é usado dentro do sistema operacional, né? Eu poderia ter a ideia, tem alguns programas, algumas partes do Windows, que se eu não fechar a janela atual, ela não libera a de baixo, a anterior. Conforme eu vou abrindo, eu tenho que ir fechando para ela poder abrir a anterior. Não consigo mexer com a de trás. E ela usa o conceito de pilha. Eu vou empilhando as janelas, certo? A última que eu tenho é que eu posso mexer. Para mexer com a anterior, eu tenho que fechar essa. Eu tenho que desempilhar ela, certo? Isso tudo é prevendo que vocês vão trabalhar semestre que vem com a disciplina de estrutura de dados, certo? Dentro da disciplina de estrutura de dados, então vai ter esses conceitos que vão ser utilizados, né? E a gente já está vendo aqui por quê? Porque nós damos uma pincelada em ponteiros, fazemos ali a parte de ponteiro com relação à passagem de parâmetro, né? Mas eu posso ter a ideia de ponteiro, que acho que eu falei também já de ponteiro, ponteiro, né? Eu falei ponteiro, ponteiro? Depois nós vamos falar de novo, porque nós vamos pegar o registro aqui e o ponteiro, certo? Vamos trabalhar o registro com um vetor, né? Será que é possível, ao invés de eu criar um vetor de int, eu criar um vetor de alunos? Com certeza deve ser possível, né? Certo? E a ideia dessa aula de hoje é mais ou menos assim. Só lembrar que nós temos um exercício de data, para ver se era bissexto, estão lembrados? Os dias do mês e etc. Então, o que que eu quero? Ó, vamos montar aqui a listinha. Primeiro, eu quero que criar um registro, subentenda-se struct, né, de data, que vai chamar, inclusive, vai se chamar data, certo? Essa data vai precisar ter, então, dia, mês e ano, dentro daqueles critérios que a gente trabalhou, certo? Bom, esse é o primeiro. Segundo,
criar um registro, também subentendendo struct, isso tudo na mesma questão, tá? Vamos mudar aqui, ó. Vou colocar aqui a questão um. Esse aqui é o item A, esse aqui é o item B. Uma struct vou chamar de pessoas, certo? Que vai ter o nome, vai ter uma data de nascimento. De onde vem essa data de nascimento? Da data de cima dele, certo? Vou ter um telefone, é celular, né? Ninguém tem mais telefone. Vamos ter um endereço. Endereço, vamos entender que seja rua, bairro, nome, né? É, é. E fecha aqui, certo? Vai criar isso aqui. E o terceiro, eu quero que crie uma, um, um recorde, um registro, que também é uma struct, quer dizer, nós vamos ter três structs aqui, só que ela vai ter, então, um vetor de pessoas, certo? Que vai se chamar lista. E além desse cara aqui, que seria um vetor, eu vou ter mais, tenho um TL, que vai indicar quantos elementos tem na lista. Fechou? Uma struct básica. Isso aqui vai ser a base para um trabalho maior que nós vamos fazer. Projetinho, certo? Esse projetinho vai ter um menuzinho, nós vamos incluir, alterar e excluir. Beleza? Primeiro projetinho, uma cara bacana. Beleza? Tá me entendendo? Então, o conceito é isso aqui, tá? Nós vamos montar, então, a struct baseado... Vai ser parecido com esse, né? Só que não vai ter idade, vai ter data de nascimento. Em vez de ter peso, vai ter os outros atributos que eu coloquei aqui, certo? Vai ter a data, vai ser tudo um amarrado no outro. Beleza? Aí, o que que precisamos fazer, né? Vamos precisar ler esses dados, ler o registro, ler uma data, ler uma struct de uma pessoa, certo? E vamos cadastrar depois numa lista de pessoas. Fechou? Dúvidas? Muito claro, muito simples. É muito fácil o negócio, né? Tá vendo? É. Professor, então, Fala. bastante vai ser uma função. Não, não é a função. Ó, ela tem. Mas ela vai ser, tipo, junto com o programa principal. Não, ela tem que ser declarada antes para ela poder ser criada aqui, certo? Ela vai estar entre o include, o define lá em cima e o main, né? Oi. Mas aí como é que eu faço, tipo, para puxar então do programa principal para esse transitivo aqui, assim, né? Ó, bom, na verdade o que a gente faz é uma forma assim. A gente tinha os tipos primitivos aqui, né? Char, sexo, por exemplo. Float, vou colocar altura, né? Coloquei peso no outro, então, vamos dizer. Aqui a gente só tinha os tipos primitivos até aqui, né? O que que são os structs? Ó, vou colocar elas para baixo. As structs, elas são um tipo de dado que nós estamos criando, certo? Nós estamos criando, criei um tipo de dado chamado ponto. A gente tinha o int x e int y, que a gente fez lá das coordenadas, certo? Aí agora chamei ele de ponto. Ele tem a coordenada x e a coordenada y. Aí, na hora de declarar, eu vou dizer que ela é uma struct.p. Aí o p ele tem o valor p.x e p.y. Antes eu não tinha p.x, p.y, eu tinha x e y.
certo? Como variáveis soltas. Agora elas estão agrupadas. Eu agrupei elas numa struct que eu chamei de ponto. Fez sentido? Seria tipo uma variável de prediction. Vai ter o quê? Nós estamos agrupando tipo de dados diferentes, né? Aqui eu coloquei uma, uma string aqui, né? Essa string aqui eu tenho P. Aqui eu posso colocar aluno.nome. Ah, não posso fazer isso aqui. Posso fazer isso aqui? Não. Tem que fazer o quê? Hã? Tem minúsculo? Não, o problema não é o minúsculo e maiúsculo. Hã? Pessoa perto do nome? Não. Aqui, ele é uma string. Como string, na aula passada eu mostrei que a gente não pode fazer uma string receber o valor. Eu tenho que usar str, string, cpy. Estão lembrados disso? Onde eu coloco primeiro esse cara e do outro lado esse aqui e fecho. Aí ele vai copiar o valor José para essa variável. Faz sentido? Deixa eu ver, onde é que vem esse aluno ponto nome? Oi? Onde é que vem esse aluno ponto nome? Boa pergunta. Aí vem aqui e diz que aluno, ele é uma struct de pessoa. Não. Aí eu estou dizendo o quê? Struct de pessoa tem o quê? Tem um nome, tem idade, tem o peso. Certo? Então tem o nome, tem idade, tem o peso. Entendeu? Tem sentido agora? Bacana? Diga. Acho que. Pois não. Não, por exemplo, essa parte do vetor, não tem muito que é, porque um ponto x igual a zero, x igual a zero, e que esse acontece. Ah, lembra que nós fizemos um exercício de coordenadas cartesianas? Foi início do ano, Foi. foi, sim. E que eu pedia qual local que estava o ponto. Ele podia estar sobre o eixo X, eixo Y, na origem, primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto. O que que acontece? Agora eu posso ter uma struct chamada ponto, em que ela vai ter x e y juntos. Aí eu venho aqui e declaro que P é uma struct ponto. Então, o P, ela vai ter P.x e P.y. Isso? Tranquilo? Fala. Do mesmo jeito que a gente fazia até então, né? Vamos lá. Scanf. Pergunta é como é que eu faço? Vou colocar lá. Eu coloquei int, né? Na verdade seria float, mas vamos dizer lá. Aí eu vou colocar o e-comercial p.x, certo? Tranquilo? Beleza? Alguma coisa mais? Colocar ponto e vírgula, né? Para não dar erro. E se eu fosse ler o aluno.nome, como é que ficaria? Hã? Não, ler. Depois tem mais. É isso? Certo? Porque ele é uma string, né? Como sendo string, eu não posso fazer scanf. Beleza? De boa? Alguma dúvida mais? Vai ficar um retorno de string lá em cima, né? Hã? Então, Sei, sei.
Com certeza. Include string.h. Beleza? Ah, peraí, então. Ah, você vai tirar a foto, então. Vou dar um enter aqui, ó. Sim. Já que vai tirar foto, né? Beleza? Tranquilo? Alguém tem alguma outra dúvida? Comentário? Observação? Tudo certo. É muito fácil mesmo esse negócio. Só para dar spoiler para vocês, ó, isso aqui é uma classe. Isso é uma classe na linguagem C Sharp, certo? Aí a classe tem atributos, como está ali, mas ele tem o que a gente chama de métodos aqui, ó. Hã? Não, não, isso vocês não aprenderam. É que o Santiago perguntou se era classe, o que a gente estava vendo, né? Então, como eu tenho um aqui para mostrar, então, esse é classe. Esse é classe. Esse que nós estamos vendo agora é struct. Parecido, mas não é igual. Beleza? É, isso. Parecido, mas é diferente. Difícil? Não. Não. Não dá para dizer que é difícil. Posso fechar aqui ou alguém tem mais alguma pergunta? Ali? Alguma pergunta? Não? Pedro? Tudo tranquilo? Tá. Matheus? Joia? Beleza? Posso fechar aqui então? Já tem os exercícios, ó. Pacote completo já.